O Vino11 e o BRCR11 são dois fundos imobiliários de lajes corporativas muito famosos. O Vino ficou famoso recentemente por causa do desmembramento de suas cotas e também devido à sua exposição ao imóvel que está alocado para a Rede Globo, que de acordo com alguns cotistas sai totalmente fora da estratégia do fundo. Já o BRCR, ele é famoso por outro motivo, mas também muito polêmico. O que vem deixado esse fundo famoso ultimamente é a questão de seus relatórios que são muito incompletos e a sua grande alavancagem, que passa de cerca de R$1 bilhão. Hoje nós vamos comparar esses dois fundos e entender qual que é melhor para investir, Vino11 ou BRCR11. Vamos ver quem sai vencedor dessa batalha. Bom pessoal, vamos começar pelo Vino, ele está custando atualmente R$ 9,24. Ele sofreu aquele desmembramento que eu comentei com vocês. Vou comentar um pouco mais no relatório, mas de modo geral, a cota custava ali entre 40 e 50 reais e agora está custando R$ 9,24. Então a gente pode considerar essas mínimas, que vai demorar um pouco para atualizar. Dividend yield de 8%, uma desvalorização aí de 79%. Obviamente que a gente não pode tomar em conta, porque o fundo era um fundo que era mais caro e aí passou a custar R$ 9,00. Então a gente tem que ter essa calma que em breve o Status Invest vai atualizar certinho. Seu valor patrimonial, cerca de 1 bilhão. Eu vou mostrar também mais detalhes no fato relevante dessa questão do valor patrimonial e tudo mais. Mas tem 41 milhões em caixa, 122 mil cotistas e uma liquidez média de 900 mil. Liquidez relativamente baixa para um fundo desse tamanho. E esse desmembramento tem o objetivo de fazer isso, tentar aumentar a liquidez do fundo. O fundo anunciou aí já o próximo rendimento, que vai ser de 6 centavos. É um fundo de tijolo, geralmente paga um pouco mais abaixo mesmo. Vamos lá dar uma olhada nesse relatório do Vino, para entender um pouco mais. Vamos lá, informações importantes. O fundo iniciou lá em 2019, então já está um bom tempo aí no mercado. A sua taxa de administração ela é variável. Como é que ela funciona? Ela vai variando de acordo com o valor patrimonial. Quanto maior o valor patrimonial, menor a taxa de administração. Então, atualmente, ela está em 1,10%. Relativamente alta essa taxa. Tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. E o benchmark está em IPCA mais 6. O prazo médio de duração dos contratos está em 8 anos. Então, contratos são bem longos. 73% da receita está com vencimento após 2027. E 71% dos contratos são atípicos. Informações muito importantes aqui logo no início. Comentários macro e tudo mais eu deixo para outro vídeo. Eu postei um vídeo aí semana passada sobre o relatório do Vino, então vale a pena entrar no canal e conferir, que eu falo todas essas informações mais específicas, até de locações e tudo mais, que esse não é o foco desse vídeo. Mas de modo geral, uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui é a questão do fato relevante que foi divulgado da nova proporção do desmembramento de cotas. Vamos entender um pouco mais. Aqui a gente tem um fato relevante e algo importante de se destacar. Antes o fundo tinha cerca de 16 milhões de cotas, agora tem 82. O valor patrimonial antes era de 54, agora está em R$10,86 e o valor de mercado desceu de 46 para 9,24. Esse é o objetivo do fundo, com isso é tentar aumentar a liquidez e atrair novos cotistas. Vocês sabem que fundos base 10 têm um amor pelo pessoal. Muitas vezes a gente tem alguns fundos ruins base 10, mas a galera compra mesmo assim porque tem a ideia de ser mais barato, o pessoal adora comprar. E além do mais, porque investindo, por exemplo, alguém que investe R$1.000, o cara já consegue receber 9, 10 reais de dividendos e ele já consegue comprar uma cota de um fundo base 10, por exemplo. Isso gera um efeito de dopamina no pessoal muito bom e a galera gosta e acaba viciando. Tem gente que só tem fundo base 10. Tem alguns fundos base 10 que eu gosto, tem outros que não. Então a gente tem que analisar sempre, não é pelo valor, mas sim pela qualidade do fundo. E aí o PVP atualizado está em 0,85, então ele está bem descontadinho. Aqui a gente tem a DRE do fundo, vou passar rapidamente por ela, mas de modo geral. O fundo gerou 55 centavos, tirando a despesa financeira, que está em 21 centavos. E a taxa de administração sobrou aí para o fundo cerca de 29 centavos. E aí ele distribuiu cerca de 31. Isso obviamente no mês passado. Agora com esse novo desmembramento isso vai mudar. Mas o fundo utilizando reservas aí. E está com 26 centavos aí de resultado acumulado para poder estar distribuindo aí para os cotistas. Aqui é uma grande parte, aqui é uma parte muito importante, é a questão da estimativa que eles fazem para o rendimento. Então até dezembro de 2023, o rendimento deve continuar entre 29 e 33 centavos. Então para quem é cotista, mais tranquilidade um pouco, né? Aqui um gráfico que eu gosto sempre de falar, que é o Vino em comparação com o IFIX e comparação com o CDI. O Vino é um fundo lá que desde janeiro lá de 2022 ele vem sofrendo e atualmente está tomando uma costa para o CDI. Então tem que filtrar bem para entender de fato o que está acontecendo e saber se vale a pena investir ou não, né? Perdendo para o CDI. O volume médio de negociação, como eu comentei com vocês lá no início, está em cerca de 1 milhão. Então a liquidez mais baixa, o fundo fez desmembramento para tentar aumentar essa liquidez. Vamos ver como é que vai ser.
E aqui é a parte que eu julgo, acho que é a mais importante desse vídeo, que é a carteira do fundo. E eu dou um destaque importante que são para as obrigações, a alavancagem que o fundo tem no valor de 518 milhões. É uma alavancagem muito grande e o principal devedor dessa alavancagem, né, o principal responsável, é esse imóvel da Globo no valor de 364 milhões, que foi comprado aí há pouco tempo pelo Vino e que deixou os cotistas irados, porque esse imóvel não mudou o patamar do fundo, pelo contrário, só trouxe problemas, saiu totalmente da estratégia que o Vino vinha adotando antes. Então, por exemplo, o Vino costumava comprar maçãs, alugava maçãs, do nada ele resolveu comprar uma banana. Esse é um exemplo com a sede da Globo lá em São Paulo. Isso gerou muita revolta, muitos cotistas ficaram indignados, e aí tem essa alavancagem enorme, que não traz um resultado tão positivo para o fundo, e ela tá aí, 364 milhões somente dela. Então, um fundo bem problemático em relação à alavancagem, então tem que tomar muito cuidado. E aqui, ó, o cronograma de pagamento. Um fato importante é, 41 milhões tem vencimento em até 12 meses, e o fundo só tem 37 milhões em caixa. Então, como é que vai fazer para estar pagando? E aí, nos próximos meses, esse pagamento e tudo mais vai continuar aumentando. Então, tipo, 2024 vai ser de 44 milhões, 2025, 42, depois dá uma queda. Mas de onde que o fundo vai tirar todo esse dinheiro? De fato, talvez vender o imóvel da Globo e quitar essas alavancagens, talvez seja o mais saudável a se fazer. Aqui os indicadores, eu acho que partes importantes. Aluguel médio do contrato. A mercado, então, da mesma região, o mercado consegue alugar mais caro que o Vino. Isso é um ponto muito negativo. Metro quadrado do mercado está em 120, do Vino está em 96. Talvez seja por isso que o fundo tem uma alavancagem menor. Talvez seja por isso que o fundo tem uma ocupação muito maior do que os outros fundos desse setor. Uma ocupação de 94,9% e não tem nenhuma inadimplência líquida. Aqui o portfólio tem aquela concentração na Rede Globo, como eu falei com vocês, representa 38%, seguido da Vinci Partners e da Vintacom. Então assim, algumas exposições muito grandes. Contratos, a maioria são atípicos, cidade focada em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o segmento de atuação principalmente comunicação e mídia, que a Globo é o maior ali, então acaba aqui ocupando esse setor maior. Como eu falei, Vault de 8 anos, então vencimento dos contratos. 2023 tem pouco, 2024 também, vai ter mais em 2025. Revisionais para esse ano não tem nenhum. E o mês de renovação índice de ajuste de agosto e setembro, praticamente nada. E aqui mostra a localização dos imóveis do Rio de Janeiro. Leblon, uma boa localização. Aqui também pela região ali de Copacabana, perto da Lagoa, também muito boa localização. E aqui em São Paulo, tá presente ali em Pinheiros, na Paulista, nos Jardins, no Alphaville também. Então, localização são boas. O grande problema mesmo é o imóvel da Rede Globo, que de fato talvez não traga um retorno que o fundo esperava. E agora a gente chega no BRCR, outro fundo também muito polêmico. Os fundos de laje, eles tendem a ser mais polêmicos. A gente tem um ou outro ali que não é tanto, por exemplo, igual o PVBI, o HGCR, trazem mais tranquilidade, mas no geral é um segmento bem complicado de se investir. BRCR custando atualmente R$ 66,50, sua mínima tem 50 e a máxima em 70. Dividend yield de 8,36% e uma valorização nos últimos 15 meses de 15%. De modo geral, ele valorizou, mas não valorizou tanto igual os outros fundos de laje, os outros fundos de tijolos. O seu valor justo está em R$100, é um fundo muito descontado. Isso se deve principalmente à alavancagem. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é: os alavancados eles vão ter um desconto maior, principalmente devido ao risco, e também tendem a pagar um pouco mais de dividendo. Lembre que eu falei tendem, né? Nem sempre vão conseguir fazer isso. 25 milhões em caixa e 155 mil cotistas. Uma liquidez média diária de 2 milhões, excelente liquidez, e vem pagando aí há um bom tempo cerca de 45 centavos por cota. Isso representa 0,67% ao mês. E bom, galera, agora a gente chega nesse relatório polêmico. Peço até desculpa se minha câmera ficar em cima de alguma informação. É porque se eu deixar assim, vocês não vão acabar enxergando. Então, de fato, faltam algumas informações importantes, mas vamos lá. Eles comentam que o objetivo do fundo é investir em laje em escritório e laje corporativa. Teve um IPO lá em 2012, então é um fundo muito antigo, mas que ainda assim está preso ao passado por causa desse relatório. Eu vou mostrar para vocês. Taxa de administração 0,25 e essa taxa de gestão aqui 1,10. Então, só uma taxa de administração com a taxa de gestão já passa aí de 1,35. E aí fala que tem um desconto de 27% até 2025. E quando acabar esse desconto, a taxa de gestão vai ser 1,50. Que é doido de pagar 1,50 de taxa de administração num fundo. Tem que ser muito maluco. Eu, por exemplo, cara, só com essas duas taxas aqui eu já estaria fora. Mas, vamos lá. Valor patrimonial 2,68 bilhões, uma liquidez, como eu falei, de 1,75, uma liquidez boa. Vacância física 22,4, vacância financeira 16,6. O que isso mostra? Que o fundo deve estar recebendo algum prêmio de alocação, alguma coisa, de algum imóvel que ele está alocando. Então, quando esse prêmio acabar, a vacância financeira normalmente alcança a vacância física. Então, os dois acabam se igualando.
tem cerca de 15 imóveis, sendo que 81% desses imóveis são AAA ou A, ou seja, são os melhores imóveis em termos de qualidade que você pode ter. Aqui eu vou passar rapidinho algumas notícias, que eles firmaram um contrato de locação no edifício Eldorado de 1.000 metros quadrados, e também que as condições comerciais estão alinhadas com os vizinhos, né, com a vizinhança, com a região. Eles comentam de algumas obrigações, que eles conseguiram uma extensão no período de carência do Diamond Tower, também uma extensão no prazo de carência do prazo de juros, né, do pagamento de juros por mais 3 meses. Também tiveram um prolongamento da dívida relacionado à Cidade Jardim por mais 3 meses. Então isso andei fazendo várias negociações de dívida e vocês vão entender porque ele tem que fazer essa localização. Aqui mostra um pouquinho da evolução da cota e da liquidez. De modo geral, o fundo vem sendo negociado abaixo do valor patrimonial há muito tempo. É um fundo que tem muita dificuldade de alcançar o valor patrimonial, principalmente devido aos rendimentos pagos. Nosso mercado é muito rentista, vocês sabem disso. Quando o fundo tem muita alavancagem e não consegue, de fato, entregar um pouco mais, tudo isso acaba que joga a cota mercado lá para baixo. A evolução do número de cotistas é estagnada em 154 mil e a maior parte é responsável aí por pessoas físicas. Então a base do fundo é feita de pessoas físicas. Como eu já mostrei para vocês em relação à receita contratada e à vacância financeira, aqui mostra um pouquinho dos resultados. E de fato, falta muita informação nesse relatório. A gente vê que é um relatório um pouco atrasado em relação aos outros. E aqui que eu acho que é o ponto mais polêmico, assim, que eu fiquei, tipo assim, de cara. A gente não tem uma DRE. Eles comentam aqui que, devido a uma auditoria que tem dentro do fundo, não foi divulgada e vai ser divulgada no relatório do segundo trimestre de 2023. Mas de fato dá pra ficar sem DRE? Nunca vi isso, um fundo sem DRE, pessoal. E aí o que eu tive que fazer é entrar na DRE passada, lá de abril. Então, muito tempo atrás, para a gente poder olhar algumas coisas. E o principal é a questão da alavancagem do fundo. O fundo tem mais de R$1 bilhão em alavancagem. Representa 27% do patrimônio do fundo. Muito alta essa alavancagem em relação a valor. A gente sabe que em termos de porcentagem tem fundos com mais alavancagem, como o GALG. Mas sim, uma alavancagem de 1 bilhão é muita coisa. E o fundo não mostra como é que ele vai fazer o pagamento, quanto que vence. A gente não sabe disso, não tem essas informações. E uma coisa que eu queria comentar com vocês não tem informações em relação ao resultado gerado. Eles não comentam por que gerou mais, por que gerou menos. Falta muita informação nesse relatório. Aqui o portfólio do fundo. A maior parte das vacâncias estão ali na região de São Paulo e é difícil a gente ter vacância em São Paulo. Isso mostra que o fundo está passando por algum problema, porque não é normal ter vacâncias em São Paulo. Então, são 15 imóveis, a maioria AAA, então são os da melhor qualidade, os mais tops. Então, o portfólio do AAA representa a maior parte da receita. São Paulo também é a maior parte da receita. Por setor, o maior setor é o financeiro. Os contratos, a maioria são atípicos. E a posição por locatário, o maior locatário aí está em 15%, que é a Petrobras. E aqui mostra a localização geográfica dos imóveis e tudo mais. Aqui são os imóveis de São Paulo. E aqui são os imóveis do Rio de Janeiro, muito bem localizados. Passando relativamente por essa batalha de indicadores, em valores, o Vino sai na frente. Se a gente fizesse o mesmo desmembramento do BSR, ele ficaria mais caro. Em valor patrimonial, o BSR acaba vencendo também, é um fundo bem maior. Dividend yield, a gente pode dar um empate entre os dois. Em PVP, o BSR está com um desconto muito maior que o Vino. E isso principalmente, como eu falei, devido à alavancagem. Último dividendo. O Vino, por ser um fundo mais barato, mesmo assim entrega mais que o BSR. Isso é muito interessante. Liquidez. O BSR tem uma maior liquidez, também é um fundo maior, tem mais cotistas e também tem mais ativos. Então, isso aumenta a diversificação. Em vacância, um ponto extremamente negativo que a gente podia colocar até em vez 2 é a vacância do BSR. Está em 22%, enquanto a do Vino está em 5%. Em exposição a locatário, o Vino tem uma maior concentração, o BSR tem apenas 15%. E em taxa de performance, eu não consegui encontrar essa informação, não sei se tem, realmente de fato, pesquisei e não achei. Então, acaba que o Vino perde por causa dessa taxa de performance. Taxa de administração, julguei bem alta do BSR, somando a taxa de gestão e a taxa de administração fica 1,35, então muito alta. E a alavancagem, o BSR tem praticamente o dobro. Então, em relação a indicadores, o BSR acaba vencendo. Porém, isso a gente não pode tomar como base aqui pra gente fazer essa análise. Porque quando a gente olha os dois fundos, o Vino acaba saindo um pouco na frente em relação ao BSR. Principalmente devido a relatórios. A questão da vacância do Vino é bem menor. A taxa de administração, a alavancagem também são bem menores. Então, são vários pontos aí que a gente poderia colocar como peso 2 em relação a essa batalha.
E aí, a gente chega no final desse vídeo declarando o Vino 11 como vencedor. Ele perdeu na questão dos indicadores, mas de fato, quando a gente olha o contexto geral, o Vino ainda assim é um fundo muito melhor que o BSR. Isso eu falo isso devido principalmente ao relatório. Falta muita informação no relatório do BSR. É um fundo que está preso ao passado ainda e que, se não se atualizar, não mudar como a gestão vem fazendo as coisas, ele vai ficar para trás. E lembrando, isso não torna o Vino 11 o melhor fundo imobiliário para se investir. Ainda assim, é preciso tomar muito cuidado com ele. Tem uma grande alavancagem, tem essa questão da Globo, que a gestão saiu um pouco da estratégia para tá comprando esse fundo, fez uma alavancagem gigantesca, talvez deu um salto maior que a perna. Então assim, se você é cotista do Vino, fique feliz que ele ganhou de um fundo. E se você está pensando em entrar em um dos dois, eu recomendo que você também analise outros fundos. A gente tem vários outros fundos de lajes que tem menos alavancagem, que até pagam mais rendimentos, mas que o que mais importa, a gestão é totalmente clara com o cotista, segue a estratégia. Então eu recomendo fortemente que você analise outros fundos. Mas hoje o Vino 11 é vencedor e vamos continuar acompanhando esses dois fundos. Vamos ver se o BSR melhora. Hoje eu julgo em questão de falta de informações aí, ele no mesmo nível da turma do barulho, que vocês sabem quais são. Então falta muita coisa para o BSR se tornar um bom fundo imobiliário. Por isso que ele anda tão descontado. Pessoal, fundo imobiliário com muito desconto, tem que tomar cuidado, porque são fatores que importam. Geralmente é devido à alavancagem, e se o fundo não tiver alavancagem, ou tendo alavancagem, mas está com um desconto muito alto, tem algum BOzinho aí dentro. Então sempre fiquem de olho. Tem muito desconto, é risco, tem que analisar, tem que estudar. Eu não falo isso que você não deve investir em fundos que estão com muito desconto, alguma coisa assim, não. Mas você tem sempre que analisar com muito cuidado para não tomar as decisões erradas. Então, já enrolei demais, então já enrolei demais, puxei o tempo de vocês muito. Então já tô me alongando muito aqui, mas de fato é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima e falou!